A você, meu amigo Edmund, o que você fica sabendo, Edmund, é que espalhado pela cidade, em pequenos focos, a comida, que é a coisa mais vulnerável que nós temos, tem estragado. Fale pra mim, meu amigo Shimu, 3 eventos que pessoas pediram para que você fosse lá ver, aonde foi mostrado para você comida estragada mais rápida do que devia. Tá. Foi na casa de uma primeira foi a casa de uma viúva. Ela possui 2 filhas, né? Uma adolescente e uma mais velha. E ela foi o primeiro caso a ser chamado, que o pão que ela fazia, que de um dia para o outro o pão criou bolor, né? Assim como parte. Ótimo, segura aí, segura para mim, por favor. Nesse momento onde você fala, rola um D6 para mim, por favor. Só se for agora, peraí. Se você tirar sucesso, o bolor veio antes de que ela fosse vendido e muitas pessoas o comessem. Se você tirar uma falha, ela não deu tempo de tirar o bolor, afinal de contas é uma cidade medieval ainda, mesmo que todos sejam prósperos, e muitas pessoas consumiram desse pão. Foi sucesso. Ótimo. Continua sua narrativa a partir daí. Tá. E nisso ela me confessou, né, muito nervosa, que tinha feito pão fresco. Ela foi checar as sacas, né, as suas sacas de grãos que ela fazia, e os grãos estavam embolorados. E okay. eu chequei, né, eu sempre ando com uma maletinha, porque eu sempre, né, eu sou mais observador, mais investigativo, né? E fui ver se tinha alguns sinais de umidade no local, mas não, estava perfeitamente armazenado, sabe, sobre lonas e impermeáveis, e eu fiquei intrigado, sabe? Eu peguei uma amostra disso num vidrinho, com aquele vidrinho que tem rolha pequenininho, botei. E assim que eu estava saindo de lá, veio uma outra pessoa, assim, minutos depois, o velho sapateiro, e diz: nós sabemos o que aconteceu com a viúva Gertrude. O mesmo aconteceu lá em casa, mas foi com arroz. E eu pedi para ele me levar até lá e constatei praticamente a mesma coisa, só que o dele ainda não era nem saca de arroz, já estava dentro de potes de vidro, e mesmo assim criou bolor. Aquilo foi me intrigando cada vez mais, eu fui ficando um pouco desconfortável, porque sempre quando eu via aquilo ali de uma maneira inexplicável, eu lembrava da cena lá na plantação, né, no vinhedo. No vinhedo. E minha mente começava a trabalhar. Eu consegui dali, vi que acalmei o espírito de ambos, né, que eram vizinhos, e falei que isso nada mais podia ser algum tipo de umidade. Menti para confortar-lhes o coração, porque não tinha respostas, eu não tinha resposta para aquilo no momento. E ao voltar para a igreja... Pode ser ao longo de 5 dias, tá? Não precisa ser tudo não, sequencial, não. Ao voltar para a igreja, a pessoa que levava, né, que leva comida lá para a igreja, a gente não tem cozinha lá, né? A gente encomenda e tal. Sim, tudo bem, alguém pode levar. Alguém leva e ele fala: pô, o senhor tá vivendo. Pois é, lá na padaria, né, onde você faz os pães mesmo, nós tivemos esses problemas, mas jogamos tudo fora. Achamos que era uma saca ruim, como temos bastante estoque. Aí eu fiquei intrigado, quer dizer, 3 casos
bem recentes de bolor nas sacas, uma coisa que não é comum de acontecer, né? Ok. Porém, se você me permite, eu posso fazer só mais um adendo a uma outra coisa. O que realmente me intrigou foi num culto oculto, embaixo de uma estátua, uma coisa cravada em prata, né? Uma frase. Lembrando que, tá? Essa frase ela foi vista. Sim. Ela gerou uma comoção geral em quem estava na missa, tá? Tanto é que isso ocasionou em 10 pessoas que no outro dia foram ficar com os mendicantes. E depois que ele falou isso, as pessoas têm levado comida e água para os mendicantes. Porque mesmo que as pessoas não tenham coragem de ir para o meio da praça e negar a sua vida e viver uma vida de humildade, as pessoas ao menos os veem agora de algum modo como um sinal enviado do único. Certo. Eu auxilio muito o padre lá, né, o que está Vistoar. O Vistoar, que está lá, né, ele que ministra as sessões. E eu gostaria de saber, Rafa, como está ele perante essas notícias, que eu falei com ele sobre os bolores, pelos 3 casos, é minha obrigação falar esse tipo de evento para ele, e sobre o que aconteceu nessa missa, nesse culto à noite, né, noturno. Eu vou ser bem direto sobre a postura do Vistoar para você. Tá legal. Ele o trata como um garoto, ele manda, o que ele fala é com Rimbaldi, e você sabe que ele tem ordens para abafar tudo isso se preciso. Então você sabe que qualquer coisa que você esteja fazendo daqui para frente, você está fazendo contra as ordens dele e talvez contra as ordens de Rimbaldi. Tudo o que Rimbaldi quer é que as pessoas não fiquem sabendo sobre o que está acontecendo. Posso ser criado conflito? Fica à vontade, cara. Se for porque eu cheguei para teve em um momento depois daquele lance do culto, realmente aquilo me abalou um pouco. Eu falei, nas outras vezes eu entendi que ele me tratou como um garoto, eu entubei, foda-se, sabe? É o meu papel, que se dane. Apesar do que o fantasma do que eu vi naquela noite dele na lasciva, ainda estou trabalhando na minha cabeça que atitude tomar. Mas sair, sabe quando sai o reflexo? Eu falo, mas não é nossa obrigação levar isso ao tribunal? Você observa que... E logo depois que eu falei, eu me arrependi, sabe? Que eu dou aquela recuada, eu me arrependi. Só estavam vocês dois e talvez 2 noviços encerrando os afazeres da igreja. Ele que saía com uma capa pesada e entrava em uma carruagem simples que mais parece um caixote de madeira, certo. Ele para. Ele vira para você e anda na sua direção. Sabe, aí eu tava com a postura de arrependido, né? Mas assim, quando eu vejo ele se aproximando, eu me endureço, né? Uma família inteira foi queimada hoje. Mulheres, crianças e grávidas. Se você quiser que mais pessoas morram como essas, se você quiser que mais pessoas de Gironde encontrem esse destino, continue com suas pesquisas. Continue anotando nomes nesses seus caderninhos. Continue guardando coisas nesses potinhos de vidro. Foi assim que Dominico ficou louco. E foi assim que ele foi queimado e morto. Se quiser ter o mesmo destino que seu avô, está indo no caminho certo. Ele se vira e sai. Entra no cavalo e você fica na igreja, nas trevas. Eu vou... Agora, nesse exato momento, eu vou voltar às minhas preces. Preciso pensar. Ok, faz bem. Faz bem. Minha amiga Iaga, eu já lhe pergunto de uma forma diferente.
Além de qualquer coisa que você queira fazer, assim como o Shimu fez no final, com uma cena de escolha dele, me indique 3 sinais que demonstrem definhamento e morte, mas de coisas e lugares onde as pessoas normalmente não veem, não estão. Ou seja, de lugares possivelmente da natureza, fauna e flora. Tem um riacho próximo? Quem manda é você. Bom, tinha, não tem mais. Por alguma razão, ele não era muito grande, mas ele foi secando e até que ele deixou de existir. Deixou um rastro de lama. Pra gente ser um pouco mais, assim, talvez mais verossímil, até porque estamos falando de 5 dias, a gente pode tratar tipo como se fosse uma grande piscina natural. Pode ser, faz mais sentido. Com uma piscina que era de água límpida, onde tal. E pra talvez dar uma dramatizada maior, então ao invés dela secar, talvez fosse interessante que a água tenha se tornado muito ácida. E qualquer coisa que pouse ali morre. Então ela tem uma porrada de corpos flutuando e se decompondo nela. Saquei, tipo o mercúrio subiu muito alto, algo que seria explicável, algo natural, só não nessa velocidade. Exato. Mais 2? Mais 2. Deixa eu pensar. Uma doença, uma praga, começou a assolar os animais da região. E assim, é estranho porque é uma praga que começou com uma espécie só de animal, mas graças a... São 5 dias, tá? Só pra gente trazer, né, pra de repente ficar mais claro que participou 5 dias. Sim. Dá pra dizer, por exemplo, que foi uma praga que começou a consumir os caramujos, mas os passarinhos comiam os caramujos, então os passarinhos também eram assolados pela praga. E aí quem comia os passarinhos também era assolado. O que você está percebendo é que vai ocorrer um desequilíbrio natural. Exato. O mais importante ainda disso tudo é que... Tá caminhando para isso. E o terceiro... acho que falando em perder água, isso é uma boa. As frutas da região, por alguma coisa que provavelmente aconteceu no solo, talvez uma coisa esteja conectada com a outra, inclusive, dessas 3. Ótimo. O solo fez com que os frutos das árvores eles nascessem, mas quando eles nascem desidratados. Então, por exemplo, pensa numa laranja que você morde e só sente o bagaço. Saquei. Só sente a fibra, mas não sente o caldo da fruta. Como é um período de tempo muito curto, a gente pode tratar como se as frutas filhotes. Sim. É como se ela tivesse, tipo, quando tem aquela geada que vem muito rápido, né? E geada realmente do dia pra noite queima tudo. Em 5 dias, aquilo que ia começar a nascer flor, tipo, deu uma... morreu. Aquilo que não estava pronto ainda não conseguiu resistir. Faz sentido. Mas assim, tipo, um aqui, um ali, você tá percebendo. Você percebeu porque você é você. E vamos lá, querido. Qual é o seu desfecho final? Assim como nosso amigo Shimu teve aí, talvez falando com o padre, algo que você tenha controle da sua escolha para que a gente possa encaixar as cenas e passar 5 dias. Bom, só lembrando que uma coisa que eu gostaria de deixar claro para você, Yaga, você tem percebido que Edmund tem pesquisado, ele tem andado pela cidade, ele tem estado com os ouvidos atentos. Como você sabe, ele é sobrinho, né, de Domenico. A única pessoa que você conseguiu ter era seu rival, e por algum tempo depois vocês acabaram criando uma certa conexão de perceber que ele via coisas que as pessoas não viam. Então, só dizendo que do mesmo jeito que você está notando outras coisas, você nota que talvez ele também esteja notando na cidade. Tá. Bom, eu vou voltar então para minha cabana, né, primeira coisa, nesses 5 dias, e eu quero ver se destruíram alguma coisa ou se as coisas ainda estão lá, né, minhas coisas. Cara, quando você chega lá, do mesmo jeito que nosso amigo Shimu rolou um D6, role um D6 pra mim novamente também, buscando o sucesso. Tirei 4. Ótimo, é um sucesso. Querido, você observa que não, cara. Não tem nada quebrado. Talvez como um sinal de Mael pra você. Talvez o que você sabe é que Mael está atrás de um assassino. Pois seus guardas foram assassinados. 2 deles você viu ao vivo. Eu vi o assassino, eu sei quem foi, né?
Exatamente. Ou seja, Bassários também encontra-se fugitivo. Vamos. Talvez por isso, Yaga, que ele não tenha despejado em cima de você sua fúria. Talvez ele esteja mais preocupado com o seu assassino. E você se preocupa, mas ele vai estar preocupado com o assassino de um guarda. Isso é o seguinte, cara, se você é um nobre que comete excessos e tem coisas meio escusas, as suas pessoas que andam perto de você são sigilosas, né? Você não repõe eles facilmente. Exato. Ele deve ter redirecionado, então, os problemas dele para outro. Tudo isso. Bem. Meu amigo Carlos, pode falar. Não, eu estava bastante curiosa em relação ao que deve estar acontecendo no vilarejo. Então, pressupondo que ele agora tem outros motivos para estar furioso, né? E talvez o que aconteceu na festa já seja passado para ele. Eu quero tentar averiguar o que tá rolando ali na cidade, mas assim, andando na orla, sabe? Tentando ficar de olho para ver se o cara ainda tá no centro, se tem gente no centro ajoelhado com o cara. Né? Tá. Como você passou 5 dias longe da atenção de Mael e você passou 5 dias olhando o mundo natural, você não conseguiu ter em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas você vê sim, o homem está no meio da praça. As pessoas agora parece que estão fazendo uma espécie de culto ao redor dele. As pessoas que não estão ajoelhadas, as pessoas que estão ajoelhadas. Entendi. E já são 20. Só que tem pelo menos 10 pessoas que é como se estivessem ao redor, dando suporte. Trazem uma comida e colocam, e oram ali perto. Não demora isso trazer algum tipo de problema. Aproveitando nesse momento, meu amigo Carlos, eu peço que você role para mim 5d6 para representar os 5 dias ao qual nós adiantamos o jogo. Você, Tortolione, observa quando mais pessoas se aproximam e dentre uma delas você reconhece como o filho mais velho de Isaac. Você chega no momento aonde ele encontra-se com a mãe dele. E os dois em prantos, como se ele tivesse aceitado uma salvação, se abraçam e se ajoelham. E nós temos 30 fucking pessoas na praça da cidade. Algumas delas há 5 dias sem beber e sem comer. Pessoas que tinham profissões, largaram mulheres, filhos e estão lá. Se isso não é o suficiente para deixar uma pessoa impactada e chocante, eu não sei o que é. Eu quero procurar e falar com o Edmund. Ok. Aonde seria uma cena legal para que eles se encontrassem, Carlos? Me fale um lugar bacana para o encontro. Me descreva o cheiro do local. Cara, num banho público. Aquele cheiro de vapor, sabe? Misturado com especiaria, cravo. Esse tipo de coisa. Você observa que tem uma espécie de casa de banho, assim, abaixo da colina. Sacou? Uhum. E quando você tá se banhando, Edmund, você nota pelas frestas da madeira, o vapor está subindo, né, colocado ali na lareira, né, feito artificialmente na pedra. É um dos luxos de Dalanor. Você observa com essa cara do Terto, doente, cabisbaixo, escondido. Você vê a velha Yaga pelas frestas da madeira. Ela não viria aqui à toa. A bruxa, a velha Yaga não é vista à toa. Se ela foi vista, algo tem a ser falado. E você cruzar o seu destino com ela, é evidente que ela quer falar com você. Até porque ninguém visita uma pessoa num banho público tarde da noite. Eu vou tratar que você veio tomar um banho a esse horário porque você passou o dia envolvido com bolor e talvez esteja com medo. Você teve em capital, você sabe que isso pode transmitir doença, então você está mais preocupado do que o restante das pessoas, que elas não têm a mínima noção sobre asepsia ainda. Beleza, eu assim que percebo, eu tô com um livro apoiado aqui no peito, né? Tava lendo, aí eu olho por cima do livro, aí o olho vai seguindo ela pelas frestas assim da madeira. Aí eu fecho o livro, né? Eu marco o livro com a página com o terço, né?
Uhum. E boto junto com as minhas coisas, levanto. Me enxugo, né? Me visto ali o mais rápido que eu puder. Ok. Intrigado. E saio da casa de banho olhando pros lados, assim, sabe? Vamos ver se eu avisto alguma coisa. Apenas o silêncio, os besouros e mais nada. Segure você, os dois aí. Arsene, Isaac e Bassarios. Qual foi o nosso desfecho e como vamos adiantar esses 5 dias desde o último evento? Foi um inferno. Cara, eu comecei a mobilizar todos os meus filhos e filhas para começar a fazer comida. E eu tô queimando o dinheiro que eu tenho para sustentar o pessoal que tá lá na praça se aglomerando. Então Ok. eu tô o tempo inteiro tentando mobilizar isso, me descapitalizei um pouco, vendi um pouco de prata para poder aumentar o suprimento. Eu tô tocando uma verdadeira operação logística para manter aquelas pessoas Tipo igual quando atendidas tem pela... desastre. Tipo quando tem desastre, todo mundo vai lá ajudar a fazer comida e tal. Exato, eu tô tentando alimentar elas com o melhor que eu posso oferecer, não é qualquer coisa não. Qual é o seu objetivo com isso, Isaac? Só para que eu consiga entender, porque com base nisso a gente vai saber se realmente você vai abrir mão de um ponto de riqueza, por exemplo, e tipo, você não vai voltar essa grana, é aquela grana que vai fazer falta, tipo, você pegou o dinheiro da poupança, pegou o cheque especial. Uhum. Qual é o objetivo que você tem com isso? História da minha vida. Tá. Cara, meu objetivo com isso é deixar o cobrador de impostos, lá esqueci o nome que vocês deram pra ele, cara, muito puto. Tentar fazer com que ele efetivamente chame a guarda e mande tirar aquelas pessoas dali. Entendeu? Eu tô tentando meio que armar uma armadilha pra esse cara estancar uma merda generalizada. Carlinhos, Ok. deixa eu entender uma coisa. Você dividiu alguma coisa desse plano com a gente? Não. Não, você Eu só comentei com a mãe, com a mulher do maluco, da vez passada. que ela foi com você, ela desmaiou no meu braço e foi contigo. Eu já tinha falado que minha ideia era botar a maior quantidade de gente possível ali. Então eu tô seguindo com o negócio. Que agora minha ideia é gerar uma desordem pública do cacete. Uhum. E tentar voltar aquelas pessoas que estão ali rezando na praça contra o rapazinho, contra o marido da mulher. Vamos lá, meu amigo. É o Rimbo, Você tem intenção de fazer isso meio por baixo dos panos? Você tem intenção clara de mostrar que você tá fazendo isso? Até porque é um pouco difícil fazer tudo isso escondido. Não dá pra fazer escondido, porque, cara, eu tô mobilizando minha família pra alimentar eles. Certo. Né? A gente não tô. Inclusive, eu vou. Qualquer coisa que eu me pergunte, cara, eu vou usar como desculpa a minha própria esposa que tá ali. Uhum. Que eu não poderia oferecer comida só pra ela e deixar as outras pessoas com fome. Você observa que em um desses dias, aproximadamente no 5º dia, você observa que você chega na cozinha e tá em silêncio. Todos estavam esperando você levantar. Quando você chega na cozinha, o seu braço direito, seu filho mais velho, Emanuel, ele não se encontra. Ele é a extensão do seu falo, Isaac. Sim, você é um velho. A sua potência masculina já não é a mesma. Se alguém dá um tapa na sua cara, você precisa depender de alguém que vá lá te dar satisfações. Quando você tá dormindo e alguém arromba a sua janela, não é você que levanta. É o seu filho mais velho. Ele é o seu sinal de virilidade. Ele é a sua seta. Você é o arco. Você observa que você chega procurando por Emanuel, com as ordens que deu pra ele. E você observa que tá em silêncio, como se ninguém tivesse coragem de te dar uma má notícia. Desembuchem! Onde está o Manuel? Você observa que a mulher que começa a tomar um pouco mais de liberdade com você, a esposa do servo de Arsene, é quem diz. Ele se juntou com os peregrinos. Eu fico perplexo.
Começo a pensar, andar de um lado pro outro. Até porque ele participou do plano com você. Se ele abre o bico, você pode ter um problema seríssimo. Claro. Ele que sabe sobre que boa parte das joias dessa cidade são falsas. Ele que sabe de toda a tramóia que você já teve de sonegar imposto, fazer pesos errados com a balança. E como eu te disse, 90%, por exemplo, das pessoas que te devem, quem sabe é ele. E isso até justifica, tipo, a diminuição da sua riqueza no momento. Ele é a pessoa que sabe sobre as contas. É como se você fosse o mascate, mas quem sabe quem paga, quem deve, quem tá devendo é ele. Cara, eu vou na praça, cara, eu passo a mão num livro bem grosso, grande, Certo. em cima na mesa da minha sala, cara, eu vou pra praça com um livro na mão atrás do meu filho. Ok. Você começa a andar, cara, e já é evidente que a cidade sente falta da mão de obra de 38 pessoas. Como eu disse, a cidade tinha 170 pessoas vitais para o funcionamento dela. 38 pessoas, nós estamos falando de aproximadamente 25%, certo? Aproximadamente 25% do funcionamento. Então você já começa a observar que o lixo não foi devidamente retirado, todo mundo já fala do assunto, as pessoas já estão realmente mexidas com a situação. É um problema que precisa ser lidado. E além de tudo isso, meu amigo Carlos, quando você está seguindo para a praça, você tem uma cena realmente que não é bonita. Você observa quando um rapaz, uma família, está retirando de dentro do açougue um quarto de porco tomado de larvas. Quem já teve contato com isso sabe do que eu estou falando. O cheiro é podre, uma carne que estragou em uma velocidade muito fora do normal. Você observa que um olha e fala: realmente está acontecendo. Está acontecendo. E você nota quando um pai e um filho começam a brigar. E eles começam a discutir, e um fala que é somente coisa da cabeça, o outro fala que não, que está acontecendo realmente, e ele fala para falar baixo, e um vizinho ouve, e você vai vendo toda aquela cena sendo desencadeada. Um pai e um filho começaram a brigar em voz alta, um mandando o outro calar a boca. A vizinha viu, a vizinha falou no pé do ouvido do filho, o filho saiu correndo para algum lugar, e você sabe que agora já não é mais um segredo, é uma informação. Dentro de mim, cara, eu fico pensando assim: perdi meu filho, mas o plano está de vento em popa. E, cara, primeira reação que eu tenho é ir procurar o meu filho lá no meio daqueles caras. Cara, você chega à praça, e eles estão aglomerados, muito próximos, sem roupa, somente com o manto ou a parte de baixo, tiram os volumes. E de longe você o vê, cara, ajoelhado e rezando. Cara, eu vou andando com um passo apertado mesmo, sabe? Como aquele cara puto mesmo, pisando pesado no chão com o meu livro na mão. Ok. Cara, quando eu vejo meu filho, eu pego aquela porra daquele livro. Só uma pergunta, livro. Você vai meio que entrar no meio deles assim pra chegar até seu filho? Vou. Cara, quando eu chego perto do meu filho, cara, eu vou com o livro na mão dele. Pá! Ô, seu vagabundo! Vamos pra casa agora! Você observa que, tipo, ele se assusta e várias pessoas se assustam. E você começa a turma do deixa disso. Ei, sai daí! Ei, Isaac! E você nota que algumas pessoas vêm na sua direção. É o meu filho, pô! Esse cara tem que ir pra casa! Você observa que as pessoas que estavam olhando do lugar que elas estão, elas olham um pouco assustadas. E você observa quando o peregrino diz: aquele que coloca a mão em um ungido receberá 7 vezes a punição. Ele abaixa a cabeça e diz: apenas orem. A sua esposa, que estava do lado do seu filho, que pensou em falar algo, ela trava o que ia falar e ora. O seu filho, assustado, olha para cima como uma criança, depois do livro ter acertado umas 2 vezes no rosto e ter deixado já o olho meio vermelho. Quando você, Isaac, nota que as pessoas estão vindo para retirar você dali,
É como eu disse, as pessoas já começaram a ver eles como certos, então não vão deixar que ninguém faça isso. E eu lhe pergunto o que você pretende fazer. Quando as pessoas vêm me retirar dali, eu não vou revidar. Até porque eu contra todas as pessoas, bom resultado não vai ter. Você observa que elas tiram você pelo braço, uns gritam de longe, falam, nunca mais faça isso, você tá louco! É o meu filho! É meu filho, são as pessoas, eles estão orando por nós! Eles estão orando por nós! Mas eu tenho um negócio a tocar, minha esposa já tá aí! Ele não é mais seu filho, ele não é mais sua esposa, a vida deles foi entregada por único. Aprenda a viver sua vida sozinho a partir de hoje, velho. Entregue a sua também, então. Entregue a sua. E você nota que quando você fala isso, um deles dá um empurrão um pouco exaltado. Você, como um velho, cara, quase cai pra trás, até porque você tem o defeito de velhice. Sim. E, cara, mesmo que você não quisesse, é a cena de um velho sendo empurrado. Claro. Um segundo o cara fala, aí também já é demais. E dois começam a discutir. Um fala um pouco mais alto, um murro é dado na boca. E rapidamente nós temos uma confusão típica de fim de futebol de várzea. Cara, eu comecei a gritar guarda. Ele fala de várzea, então já vi vindo um cara vindo com a voadora. Cara, você observa que, tipo assim, mano, uma discussão, o nego já segurou outro pelo braço, sacou? Tipo, os caras começaram a se exaltar. Isaac, Guarda! a sua intenção era exaltar, as pessoas estão à flor da pele. Maravilhoso. Perfeito. Arsene e Bassários, vocês estão juntos ou estão separados? E aí? Juntos. Ok. Como eu havia dito pra você, meu amigo Bassários, você desenvolve, né? Você dá um passo rumo à danação. E isso é refletido pra você por uma ansiedade e uma sensação de perseguição constante. Você observa, Bassário, 5 dias que bebe muito para passar a angústia e a sensação que ele tem vivido. E... Bassário, rola um D6 pra mim, por favor. Se você der sucesso, você consegue manter dos seus segredos, você não precisa falar tudo do que aconteceu. Se você tiver uma falha... Deixa eu levantar uma coisa aqui. Você fala dos assassinos, você... Já foi, bom. Eu ia encher ele de cachaça. Ele e a minha caveira. O Mael. Ele e o Mael. Ok. Inclusive eu apresento então rola você como... também, Diegão. Claro que eu rolo, porra. Claro que eu rolo. Porque pra você também falar mais do que devia não custa. Porra, você tem alguma dúvida? Caraca, até parece se que você não... abrir a boca, fodeu, hein? Até parece que não me conhece. Véi, teste de vontade nesse jogo só tá me fudendo. Bassários, como é sua frase final quando você coloca pra fora? Cara, já muito bêbado, eu olho pra ele e falo, eu não queria, mas vou ter que matar todos eles. Eu abraço ele. Ou eles. Eu abraço. Ou eles. Nós vamos matar todos eles. Nós vamos matar todos eles. Eu queria, mas... Um por um. Aquele... seu primo que me apontou a besta. Dele eu quero provar o sangue. Ele é meu. Eu largo ele assim, empurro ele, sento, pego a caneca e glá, 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 glá. E cago pra trás. O que vai ficar após a bebedeira é que, no fim das contas, você que sempre talvez viu os caçadores como só um bando de brutos e idiotas, você observa que Bassários tem uma vida realmente fodida. Fodida. Tá tentando melhorar, porém de onde veio
É praticamente impossível. 7 dias se passaram desde que os peregrinos chegaram. Os seus trabalhadores têm medo do vinhedo e medo de que a fúria recaia sobre eles, até porque a notícia do incêndio misterioso espalhou-se entre os trabalhadores. Bassários sabe que é caçado e que, se for para perto dos membros da sua família, encontrará a morte. Isaac observa que o caos foi instalado, mas recebe uma baixa realmente pesada ao perder o seu filho mais velho. Quando nós temos a conversa de Yaga e Edmund. Eu vou entrar na casa de banho. Edmund, com licença. Não era para a senhora estar aqui. Eu entro e fecho a porta atrás de mim. Eu acho que nós temos assuntos sérios a tratar. Eu conheci o seu mentor. Acho que você deve saber disso. Apesar das diferenças que nós tínhamos, ele era um homem muito justo e muito honesto. Foi uma pena ele ter perecido. Acho que no momento atual ele teria feito grande diferença. Eu tenho observado coisas acontecerem ao redor do vilarejo, Edmund. Coisas muito terríveis. E eu acho que a essa altura você também já deve ter percebido as coisas que estão acontecendo. Certo? Prossiga. Edmund, você sabe que eu não sou uma pessoa muito religiosa. Pelo menos não partilho da mesma religião que você e os seguidores aqui desse vilarejo. Mas eu já estou aqui há muito tempo. E eu já tenho muitos anos. Eu já vi de tudo nessa vida. Eu venho para te fazer um pedido. É um pedido bastante humilde. E eu gostaria que você compreendesse o que eu venho te pedir. Edmund, onde está o seu crucifixo? Qual deles? O que você carrega junto do peito sempre, o grande. Presente de Dominico. Exato. Aí eu pego meu cordão de prata, né? Eu mostro meu crucifixo com o coração de Jesus, né? Coração de Jesus. Eu gostaria que você me cedesse ele por enquanto. Impossível. Eu prometo que ele vai voltar às suas mãos ainda no dia de hoje. O que desejas fazer? Eu acho que se a pessoa mais velha desse lugar não se render ao que está acontecendo, esse lugar todo vai perecer. E por mais que eu tenha vontade de simplesmente deixar tudo para trás, abandonar todo mundo, eu sinto que talvez fazer uma boa ação na minha idade não seja uma coisa ruim. Ter uma boa ação é um caso de perspectiva, senhora. Se você me disser o que você deseja fazer, posso eu considerar ser uma ação boa ou não. O que me pedes é caro demais. É como eu disse, o seu símbolo, o símbolo da sua força, ele vai ser devolvido para você ainda hoje. E eu peço para fazer isso pelo bem do vilarejo.
É como eu disse anteriormente também, eu poderia simplesmente deixar tudo isso para trás. Mas eu sinto que isso seria uma covardia muito grande, principalmente com o seu mentor. Uma vez que eu ainda tenho a sensação de que devo alguma coisa a ele. Eu ouço a minha voz da razão falando. E por um momento eu olho para ela e falo: digamos que eu conceda ali meu relicário, mas sobre uma condição: que eu esteja à vista e perto todo o tempo. Edmund, você é mais do que convidado para me seguir até a minha missão. E se quiser ficar ao meu lado, eu não terei problema algum com isso. O seu crucifixo, ele é feito de que material? Prata. Pura. É um crucifixo de prata pura. Uhum. Tá. Qual que é o tamanho dele, mais ou menos? Ele dá pra você... entendi. Isso mesmo. Ele tem uma correntinha. Uhum. Tá. É algo que é acima do padrão de vida dele, entendeu? É como se fosse um dote. Se ele vendesse a corrente, ele teria condições de ir para outro lugar, pagar uma viagem e tal. Entendi, tá bom. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o crucifixo. Eu vou caminhar até pela relva, né, em direção à praça da cidade. No caminho eu quero apanhar algumas coisas, tá? Eu quero apanhar algumas sementes, se possível. Fica à vontade, né? Segue o bonde. Tá, eu vou apanhar algumas sementes, eu vou apanhar alguns ovos de passarinho que eu encontrar em ninho e alguns galhos, tá? Ok. E aí eu vou seguir até a praça. Quantas pessoas estão ajoelhadas ali na praça? 38, né? Cara, agora nós temos 38 pessoas e nós temos 10 pessoas com velas próximas, orando, vigiando as pessoas que elas amam, sacou? Tipo, é como se seu filho, sua esposa tá lá, então alguém tá sempre por perto ali, o pessoal tá pelo menos bebendo e assistindo, entendeu? Pra saber o que vai ser. Entendi. Eu vou seguir em direção à praça. Okay. Eu vou passar por entre as pessoas que estão ajoelhadas e eu quero ajoelhar também de frente pro peregrino. Ele esboça alguma diferença física em relação ao primeiro dia, quando ele chegou? Cara, ele tá mais debilitado, né? Porque tá sem comida. Ele já tava fudido. Fudido está. Mais 5 dias. Quando você chega próximo, que você pensa em se ajoelhar, você sente um peso muito grande nas costas. Como Sim. um homem bêbado que decide deitar. Eu vou ficar parado então na frente dele em pé e eu vou falar o seguinte. Tô segurando o crucifixo, né? Beleza. E o Edmundo atrás de você. Eu segurando o crucifixo pendurado na frente do rosto dele, ele não esboça reação nenhuma, certo? Não. O que você observa, ao contrário, é que ele emana muita paz. Muita paz. E pela primeira vez que vocês estão vendo ele à noite, e o pessoal com velas, um clima ameno, os dois percebem isso evidentemente. Tá, tanto você quanto o Edmund. Ele demonstra muita paz. E se você deixar, você se rende ao que ele está oferecendo. Tá, só pela sensação de paz, de que você está fazendo realmente um ato. Você sabe que o caminho dele não tá tão errado. Se entregar a um jejum e pedir amparo dos céus. Sim. Eu vou olhar para a população que tá ali e vou começar a falar o seguinte, bem alto, para que a minha voz se projete e seja ouvida nas casas ao redor e nas pessoas que não estão diretamente ali. Ok. Senhores e senhoras, eis que um peregrino chega à nossa cidade com palavras belas à sua boca, para que nós todos alcancemos a salvação através de métodos de dor e aparente tortura. Muitos já se renderam, muitos ajoelharam, e a paz parece reinar sobre eles. Mas eu sou velha, eu estou aqui há muito mais tempo que qualquer um de vocês.
Eu sou esperta, inteligente. Eu olho o que vocês não conseguem observar. As plantas estão murchando. Os animais estão morrendo. A água está envenenada. E tudo isso acontecendo enquanto vocês buscam a paz interior. Que tipo de paz é essa? Em que vocês alcançam a iluminação, mas apodrecem o que está ao redor. Eu na praça, ouvindo isso, eu começo a gritar: bruxa! Ok, Eu sou bruxa. segue o bonde. Eu sou bruxa, mas o senhor cristão que está ajoelhado aqui é quem traz a praga, é quem traz a morte para o redor da cidade. Pois eu estou velha e estou perecendo, e vejo que talvez nenhum de vocês tenha visão para entender ou enxergar o que está acontecendo. Eu vejo que talvez seja a minha missão abrir os olhos de vocês. E para isso, e aí eu pego o galho que eu trouxe e eu quero atravessar a cabeça dele com o galho. Quero matá-lo na frente de todo mundo que está ali.